completos. Lev Tolstói. Parte 1. A incursão. Conto de um voluntário. No dia 12 de julho, o capitão Kropov, de dogmas de sabre, e desde a minha chegada ao Cáucaso eu nunca tinha o visto em tal indumentária, entrou em meu abrigo escavado na terra e disse: "Acabei de falar com o coronel." Ele disse em resposta ao olhar interrogativo com que eu o recebi: "Amanhã nosso batalhão vai partir." "Para onde?" perguntei. É lá que devem se concentrar as tropas." "E com certeza a partir de lá começará algum deslocamento." "Deve ser." "Mas para onde? E o que acha?" O que eu vou achar? Já disse o que sei. Ontem à noite chegou um tártaro da parte do general, trouxe a ordem pro batalhão partir e levar mantimento para 2 dias. Mas para onde, para quê e por quanto tempo? Isso, meu caro, não disseram. Só ordenaram, marche, e só. No entanto, se só vamos levar mantimento para 2 dias, quer dizer que as tropas não vão se demorar mais do que isso. Bem, isso não quer dizer nada. Como não? Perguntei com surpresa. Ora, quando fomos para Drago, levamos mantimento para 1 semana, mas ficamos lá 1 mês quase. E eu posso ir com vocês? Perguntei depois de pensar um pouco. Pode, mas meu conselho é que é melhor não ir. Pra que se arriscar, hein? Bom, mesmo assim, permita que eu não siga seu conselho. Eu estou aqui há 1 mês inteiro, só esperando uma oportunidade de presenciar um combate, e você agora quer que eu deixe passar essa oportunidade. Então vá. Mas, sinceramente, será que não é melhor permanecer aqui? Ficaria caçando à nossa espera e nós iríamos com a ajuda de Deus. E estaria tudo ótimo. Disse num tom de voz tão persuasivo que no primeiro instante, de fato, me pareceu que seria mesmo ótimo. No entanto, falei resoluto que eu não ia ficar de jeito nenhum. E o que o senhor vai ver lá? Continuou o capitão, tentando me convencer. Quer saber o que acontece numa batalha? Então leia a Descrição da Guerra, de Mikhailovsky Danilevsky. É um livro excelente. Nele, tudo é descrito com detalhes. Onde se posiciona cada tropa e como transcorrem as batalhas. Ao contrário, é exatamente isso que não me interessa, eu expliquei. Mas então o que quer? Por acaso deseja simplesmente ver como as pessoas se matam? Olhe, em 1832 esteve aqui um voluntário, um espanhol, parece. Fez 2 campanhas conosco, usava capa azul, mas logo mataram o rapaz. Aqui, meu caro, ninguém se espanta com nada. Por mais que eu me envergonhasse, o mau entendimento que o capitão tinha de minha intenção, eu não tentei dissuadi-lo. E ele era corajoso? Eu perguntei. Deus é testemunha. Ia sempre na frente. Onde houvesse luta, lá estava ele. Então parece que era corajoso mesmo. Não. Meter-se onde não é chamado não é algo que se diz ser corajoso. E o que o senhor entende por corajoso? 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 Repetiu o capitão,
com o ar de uma pessoa que pela primeira vez se faz tal pergunta. Corajoso é aquele que se comporta como deve, respondeu depois de pensar um pouco. Lembrei que Platão define coragem como um conhecimento do que é preciso e não é preciso temer. E apesar da generalidade e da vagueza da definição do capitão, achei que a ideia fundamental de ambos não era tão diferente como podia parecer, e que a definição do capitão era até mais correta do que a do filósofo grego, porque se ele pudesse se expressar como Platão, certamente diria que o corajoso é aquele que teme apenas aquilo que é preciso temer, e não o que não é preciso temer. Eu senti vontade de explicar a minha ideia ao capitão. Sim, disse eu. Parece-me que em toda situação de perigo há uma escolha. E a escolha, feita sob a influência, por exemplo, do sentimento de dever, é coragem. E a escolha feita sob influência de um sentimento baixo é covardia. Por isso um homem que, por vaidade, ou por curiosidade ou por cobiça, arrisca a própria vida, não pode ser chamado de corajoso. E, ao contrário, um homem que, sob a influência de um puro sentimento familiar, de responsabilidade ou simplesmente de crença, renuncia a um perigo, não pode ser chamado de covarde. O capitão fitou-me com uma expressão estranha enquanto eu falava. Isso eu não sei dizer, respondeu enchendo o cachimbo. Mas temos aqui um junker que gosta de filosofar assim. Vá conversar com ele. Também escreve poemas. Só conheci o capitão no Cáucaso, mas já tinha ouvido falar dele na Rússia. Sua mãe, Maria Ivanovna Klopova, esposa de um senhor de terras da pequena nobreza, mora a 2 vestas da minha propriedade. Antes de minha partida para o Cáucaso, estive em sua casa. A velhinha ficou muito contente, porque eu ia ver o seu Pachenka, como ela chamava o velho grisalho capitão. E porque uma carta viva, eu poderia falar com ele acerca do cotidiano da mãe e lhe entregar uma encomenda. Depois de me alimentar com uma excelente torta de frutas e fatias de peixe seco, Maria Ivanovna foi para o quarto e voltou de lá com um escrapulário preto, bem grande, preso em uma fitinha de seda também preta. Tome esta Nossa Senhora protetora, feita de madeira de sarça ardente, disse ela depois de beijar um crucifixo e a imagem da Mãe de Deus e colocar na minha mão. Faça a bondade de entregar-lhe isto. Veja, quando ele foi para o Cáucaso, mandei rezar uma missa e fiz a promessa de que se ele ficasse vivo e salvo, ia mandar fazer este santinho da Mãe de Deus. Já faz 18 anos que a protetora e os santos têm piedade dele. Não foi ferido nenhuma vez. E parece que esteve em batalhas que nem lhe conto. Quando Micailo, que esteve com ele, me contou, fiquei de cabelo em pé. Pois o que sei sobre ele é só por intermédio dos outros. Ele é o meu queridinho. Não me escreve nada sobre suas campanhas. Tem medo de me assustar. Já no Cáucaso, fiquei sabendo, mas não pelo próprio capitão, que ele fora ferido com gravidade 4 vezes. E é óbvio, assim como nada escrever à mãe sobre as campanhas, tampouco havia contado sobre os ferimentos.
Portanto, agora ele deve levar sempre consigo esta imagem santa. Prosseguiu ela. Dou a ele a minha bênção. A Santíssima Protetora irá protegê-lo. Ele tem de levar sempre consigo, sobretudo nas batalhas, viu? Diga para ele, meu caro, que isso é uma ordem da sua mãe. Eu prometi cumprir a missão ao pé da letra. Olha, eu sei que o senhor vai gostar do meu Pachenka. Continuou a velha. É tão simpático. Acredite, não se passa um ano sem que me mande dinheiro. E o Anutka, minha filha, ela também ajuda muito. E tudo isso só com o seu salário? É verdade, vou dar graças a Deus durante 100 anos. Concluiu com lágrimas nos olhos. Por ter me concedido tais filhos. E ele escreve para a senhora, com frequência? Perguntei. Raramente, meu caro. Mais ou menos uma vez por ano. Só quando manda dinheiro escreve umas palavrinhas. Diz assim, mãezinha, se lhe escrevo quer dizer que estou bem de saúde. Pois se algo acontecer que Deus não permita, os outros vão lhe escrever. Quando eu entreguei ao capitão a encomenda da mãe, isso aconteceu em meu alojamento. Ele pediu papel de embrulho, envolveu o santinho com firmeza e escondeu. Contei a ele muitos detalhes da vida da sua mãe. O capitão escutou calado. Quando terminei, recuou para um canto e ficou muito tempo fumando cachimbo. Sim, é uma velha excelente, dizia ele com a voz um pouco abafada. Deus permita que ainda nos vejamos. Naquelas palavras simples se exprimia muito mais do que amor e pena. Para que o senhor está servindo aqui? Perguntei. É preciso trabalhar, respondeu com convicção. E um salário dobrado para o nosso irmão, homem pobre, significa muito. O capitão vivia de modo frugal, não jogava cartas, raramente ia para alguma farra e fumava tabaco puro, que ele, por razão desconhecida, não chamava de fumo, mas de tabaco feito em casa. Antes mesmo disso, eu já havia simpatizado com o capitão. Tinha uma dessas fisionomias russas, tranquilas e leves, agradáveis de olhar direto nos olhos. Mas depois dessa conversa, passei a sentir por ele um sincero respeito. Segundo dia. Às 4 horas da madrugada do dia seguinte, o capitão veio ao meu encontro. Eu estava com uma sobrecasaca velha, surrada, sem dragonas, calça larga e lesguiana, gorro alto e branco, uma pele de carneiro amarelada e gasta, e um sabre asiático a tiracolo. O machatak, branquinho, no qual vinha montado, tinha a cabeça arriada, passinho curto, e a todo instante sacudia a cauda ralinha. Apesar do aspecto do bondoso capitão ser não só pouco marcial, mas como também bonito, exprimia tanta indiferença por tudo à sua volta que não podia deixar de inspirar respeito. Eu não o fiz esperar nem um minuto. Montei prontamente meu cavalo e partimos juntos pelo portão da fortaleza. O batalhão já estava a 200 saiene à nossa frente e parecia uma contínua massa preta e ondulante,
Dava para adivinhar que era a infantaria só porque, como densos espinhos compridos, sobressaíam as baionetas e de vez em quando chegavam aos ouvidos sons das canções dos soldados, do tambor, bum 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 bum, e da bela voz do tenor. Ah! A segunda voz da sexta companhia, que mais uma vez me havia deleitado na fortaleza. A estrada passava no meio de um desfiladeiro profundo e largo, na beira de um riacho. Naquela ocasião, como já dizia, jogava, quer dizer, havia sido transbordado. Um bando de pombos selvagens circulava em torno dele. Ora pousavam nas pedras da margem, ora rodando no ar e fazendo círculos ligeiros. Voavam e sumiam de vista. O sol ainda não estava visível, mas o ponto mais alto do lado direito do desfiladeiro começava a se iluminar. Pedras cinzentas e esbranquiçadas, musgo verde amarelado, arbustos orvalhados de espinheiras, corniços e olmos se destacavam com relevo e nitidez extraordinários na luz dourada e transparente do ar. Em compensação, o outro lado e o vale, coberto por uma densa neblina que ondulava em camadas lilás claro, quase preto, dourado, escuro e branco. Bem à nossa frente, no escuro azul celeste do horizonte, com uma nitidez espantosa, viam-se as massas brancas e opacas das montanhas nevadas, com suas sombras e contornos fantásticos, mas distintos nos mínimos detalhes. Cigarras, libélulas e milhares de outros insetos haviam despertado no capim alto e enchiam o ar com seus sons claros e ininterruptos. Parecia uma incalculável quantidade de diminutas campainhas que ressoavam juntos aos ouvidos. O ar tinha cheiro de água, capim, nevoeiro. Em suma, tinha o cheiro de uma linda manhã de verão. O capitão fez o fogo e começou a fumar o cachimbo. O cheiro do tabaco feito em casa e de mecha inflamável pareceu-me extraordinariamente agradável. Seguíamos a cavalo por um atalho, a fim de alcançar a infantaria mais depressa. O capitão se mostrava mais pensativo do que o habitual, não tirava da boca o cachimbinho de Daguestão, e cada passo batia com os calcanhares no flanco do seu cavalinho, que, oscilando em um lado para o outro, abria um rastro verde escuro quase imperceptível no capim alto e molhado. Bem embaixo das patas do cavalo, com o grito e o barulho de asas que obrigam o caçador a parar com um sobressalto, um fazão voou e lentamente subiu no ar. O capitão não lhe deu a menor atenção. Havíamos quase alcançado o batalhão, quando atrás de nós ouviu-se o tropel de um cavalo, e no mesmo instante passou a galope um jovem bonito, numa sobrecasaca de oficial e com o gorro alto e de pelo branco. Ao nos alcançar, sorriu, fez uma saudação com a cabeça para o capitão e brandiu os chicotes. Tive de perceber apenas que se sentava sobre a sela e segurava as rédeas de forma especialmente graciosa, e que tinha belos olhos negros, narizinho fininho, um bigodinho que mal despontava. Agradou-me nele, em especial, o fato de que não pôde deixar de sorrir ao notar que o admirávamos. Só porque aquele sorriso era possível concluir que era uma boa pessoa e que era muito jovem. Pra onde?
Para onde será que ele está indo? Resmungou o capitão com ar descontente, sem tirar o cachimbo da boca. Quem é esse? Perguntei. O Alferes Alanin, oficial subalterno da minha companhia. Chegou da academia no mês passado. Então é a primeira vez que vai para um combate? Por isso está tão contente. Respondeu o capitão, balançando a cabeça com ar pensativo. A juventude! Mas, capitão, como não se alegrar? Entendo que, para um jovem oficial, isso deve ser mesmo muito interessante. O capitão ficou calado por 1 ou 2 minutinhos e prosseguiu com a voz de baixo. É o que eu digo, a juventude. Fica alegre porque ainda não viu nada. Depois que a gente participa de muitas campanhas, não fica mais alegre. Veja, vamos supor, hoje somos 20 oficiais. Algum será morto ou ferido, isso é seguro. Hoje sou eu, amanhã será ele. Depois de amanhã outro. Então, para que se alegrar? Tomo 3. Mal o sol radiante surgiu detrás da montanha e passou a iluminar o vale por onde seguíamos. As nuvens urilantes de neblina se dispersaram e começou a fazer calor. Os soldados com um fuzil e mochila nos ombros andavam devagar pela estrada poeirenta. Nas fileiras, ouvia-se de vez em quando expressões de dialetos da pequena Rússia e risos. Alguns soldados mais velhos, de jaqueta branca, na maioria sargentos, andavam com um cachimbo pela margem da estrada e conversavam em tom sério. Carroções puxados por 3 cavalos e carregados até em cima avançavam passo lento e levantavam uma poeira densa e imóvel. Oficiais a cavalo iam na frente. Outros, como dizem no Cáucaso, de gig-tovale, ou seja, batendo o chicote no cavalo, obrigando-o a dar 4 pulos, e freavam bruscamente, virando a cabeça para trás. Outros ocupavam seu tempo como cantores, e apesar do calor e do abafamento, entoavam incansavelmente uma música depois da outra. Uma sem-saiene à frente da infantaria, num cavalo grande e branco, com a cavalaria dos tártaros, ia um bravo conhecido do regimento por seu destemor, e esse homem, que mostrava a verdade diante dos olhos de quem quer que fosse, era um oficial alto e bonito, em trajes asiáticos. Vestia casaco preto com galões dourados e trançados, perneiras no mesmo estilo, botinas novas enfeitadas com galões, que abrigavam os pés, uma túnica amarela e um gorro de pelo alto, inclinado para trás. No peito e nas costas havia galões prateados, nos quais estavam pendurados nas costas uma pistola e uma porta-pólvora. Outra pistola e uma adaga, numa bainha de prata, iam penduradas à cintura. Além de tudo isso, havia um sabre cingido numa bainha de couro marroquino vermelho, com galões, e um fuzil a tiracolo, dentro de uma bainha preta. Pela roupa, pela postura, pela maneira de se conduzir, por todos os movimentos em geral, via-se que ele se esforçava para parecer um tártaro. Até falava algo numa língua que eu desconhecia, para uns tártaros que iam a cavalo com ele. Porém, pelos horários intrigados e zombeteiros que os tártaros lançavam uns para os outros, pareceu-me que não o compreendiam. Era um de nossos jovens oficiais, bravos e destemidos,
formados à imagem dos personagens de Marlinsky e Lermontov. Essas pessoas olham o Cáucaso apenas através do prisma dos heróis do nosso tempo, de Mulan-Nur, etc. E em todos os seus atos se orientam não só por suas inclinações próprias, mas pelo exemplo daqueles modelos. O tenente, por exemplo, talvez gostasse da companhia de mulheres respeitáveis e de pessoas importantes, generais, coronéis, ajudantes de ordem. E estou mesmo convencido de que gostava bastante desse tipo de sociedade, porque era vaidoso no mais alto grau. Mas julgava ser seu dever inapelável mostrar seu lado grosseiro para todas as pessoas importantes, na verdade. Embora fosse grosseiro de forma totalmente comedida, e quando aparecia uma dama na fortaleza, julgava ser seu dever andar embaixo da janela da mulher com seus kunak, só de camisa vermelha, de botina nos pés, descalços, e berrar e xingar o mais alto que podia. Tudo isso não tanto pelo desejo de ofendê-la, mas sim para mostrar como tinha lindas pernas brancas e que ela poderia se enamorar dele à vontade, se ele mesmo o quisesse. Ou então, muitas vezes à noite, com 2 ou 3 tártaros pacíficos, ficava na beira da estrada, nas montanhas, para tocaiar e matar tártaros belicosos que passassem. E, embora o coração, mais uma vez, lhe dissesse que naquilo nada havia de audaz, ele se julgava obrigado a fazer as pessoas com quem estava desapontado por algum motivo e a quem, pelo visto, desprezava e odiava. Nunca deixava de levar consigo 2 coisas: uma enorme imagem religiosa no pescoço e uma adaga por cima da camisa, com a qual até dormia. Acreditava sinceramente ter inimigos. Persuadir-se de que devia se vingar de alguém e levar uma ofensa como sangue era para ele o maior dos prazeres. Estava convencido de que o sentimento de ódio, vingança e desprezo da espécie humana constituíam os sentimentos poéticos mais elevados. Mas sua amante, uma circassiana, é claro, que mais tarde calhou de eu conhecer, disse que ele era o homem mais bondoso e dócil do mundo. Toda noite escrevia suas anotações sombrias, mas também fazia as contas num papel quadriculado e rezava de joelhos. Sofria muito só para assumir para si mesmo a aparência daquilo que queria ser, porque seus companheiros e soldados não conseguiam entendê-lo da maneira como ele desejava. Certa vez, numa de suas expedições noturnas à estrada, com seus kunak, aconteceu de acertar uma bala na perna de um tchetcheno e tomá-lo como seu prisioneiro. O tchetcheno, depois disso, morou 7 semanas na casa do tenente, que cuidou do seu ferimento, tratou-o como um amigo íntimo. E quando ele ficou curado de tudo, lhe deu presentes e o deixou ir embora. Depois disso, durante uma expedição, quando o tenente recuava numa fileira, atirando no inimigo, ouviu entre os oponentes alguém chamar seu nome. E o amigo, que tempos antes ele havia ferido, se adiantou a cavalo, convidando o tenente por meio de sinais: "Venha, tenente!" a fazer o mesmo. O tenente foi na direção do amigo e apertou-lhe a mão. Os montanheses mantiveram-se à distância e não atiraram. Mas assim que o tenente virou o cavalo para trás, alguns homens atiraram contra ele, e uma bala passou bem perto da parte baixa de suas costas. De outra vez, eu mesmo vi que à noite na fortaleza havia um incêndio e 2 companhias de soldados tentavam apagar o fogo. No meio da multidão, iluminando pelas labaredas vermelhas do incêndio, surgiu de repente um vulto alto de um homem num cavalo preto,
O vulto a cavalo abriu caminho na multidão e avançou direto para o fogo. Na beira do incêndio, o tenente desmontou o cavalo, correu para dentro da casa, que ardia numa das extremidades. 5 minutos depois, saiu com os cabelos chamuscados e os cotovelos queimados, trazendo junto ao peito 2 pombinhos que salvou das chamas. Ai, seu sobrenome de família era Rosenkrantz, mas falava muitas vezes sobre suas origens. Atribuía a si algo dos varegues, e provava de maneira clara que seus ancestrais eram russos puros. Quarto tomo. O sol havia percorrido a metade de seu caminho e, através do ar ardente, lançava raios quentes sobre a terra seca. O céu azul escuro estava completamente limpo. Apenas o sopé das montanhas nevadas começava a vestir-se de nuvens brancas e lilás. Parecia que o ar imóvel estava cheio de uma poeira transparente. Começara a fazer um calor insuportável. Ao chegar a um riachinho que corria na metade da estrada, a tropa fez uma parada. Ah! Os soldados baixaram os fuzis e se jogaram no riacho. O comandante do batalhão sentou-se na sombra, sobre o tambor, e, ostentando no rosto rechonchudo seu posto de hierarquia militar, sentou-se para comer um pouco, ao lado de alguns oficiais. O capitão deitou-se na grama, embaixo de uma carroça da companhia. O bravo tenente Rosenkrantz e mais alguns jovens oficiais, acomodando-se sobre capotes estendidos no chão, preparava-se para uma farra, como se podia perceber pelos frascos e garrafas espalhados à sua volta, e sobretudo pela animação dos cantores. Estavam formando um semicírculo à frente deles. Tocavam com assovios uma dançante canção caucasiana com a letra em lesguiano. Falava mais ou menos assim: Chamil inventou de se rebelar faz alguns anos, trai, ratatai, faz alguns anos, trai, ratatai. Entre os oficiais estava também um jovem, alferes, que passava por nós de manhã. Estava muito alegre. Os olhos brilhavam, a língua se enrolava um pouco. Ele tinha vontade de beijar todo mundo e expressar seu amor a todos. Pobre menino. Ainda ignorava que em tal condição se pode ficar ridículo, que a fraqueza e a ternura que dirigia a todos predispunham os outros a não ao amor, que ele tanto queria, mas a galhofa. Ignorava também que quando ele, inflamado, se estendeu por fim sobre um capote apoiado no cotovelo e jogou para trás o cabelo preto e comprido, estava extraordinariamente encantador. 2 oficiais sentaram-se junto ao carroção e começaram a jogar baralho. Escutei com curiosidade a conversa dos soldados e dos oficiais e observei com atenção as expressões na fisionomia deles, mas decididamente não consegui perceber nem sombra da inquietação que eu mesmo experimentava. As brincadeiras, os risos, as histórias exprimiam uma despreocupação e uma indiferença geral pelo perigo iminente, como se fosse impossível sequer supor que alguns deles estivessem fadados a não regressar pela mesma estrada. Continua no próximo capítulo. Espero que tenham gostado. E se gostou, deixa o like.
se inscreva no canal, compartilhe e nos vemos na próxima leitura. Valeu!